Estamos aqui em mais um Hiperdia, foi bênção. Os irmãos não estão vendo, mas o irmão Kleber está aqui comigo e as irmãs lá fora desenvolvendo o trabalho. E eu só decidi fazer esse vídeo porque tivemos a oportunidade de pregar essa palavra ao coração das pessoas que estavam conosco ali. E eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que o Senhor deixou para o nosso coração nessa manhã, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 48 em diante, onde Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha que diferença. Quando Jesus estava pregando aqui, ele focou muito os judeus, que estavam ambientados com a questão do maná no deserto. Então Jesus estava falando sobre alimento. Então quando ele menciona o maná, ele está falando de uma comida que alimentava, que fortalecia, mas que não tirava das pessoas a condição de morrer. Ou seja, por mais que elas ficassem bem, fossem nutridas com aquele alimento que Deus proveu, mas era um alimento que sustentava a vida física, mas não dava a vida eterna. Então Jesus, ele usa, vamos dizer assim, esse exemplo do maná para falar do aspecto espiritual e dele próprio como o pão da vida, que veio para que aquele que se alimentar dele não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele veio para saciar completamente a nossa fome, de vida em Deus. Não a vida que se inicia e termina nesse mundo, mas a vida que permanece para sempre. Porque quando nós nos alimentamos de Jesus, nós nos alimentamos da graça de Deus. E essa graça, ela vem para trazer ao nosso coração o perdão de Deus. Vem para resolver essa questão que nos separa de Deus, que é o pecado, trazendo sobre a nossa vida o perdão do nosso Deus através do seu sacrifício. Então quando Jesus morre na cruz, ele se torna o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, que veio para tirar o pecado da nossa vida. Quando nós nos alimentamos de Cristo e colocamos ele para dentro da nossa vida, essa sede que todo ser humano tem de vida eterna, com base no perdão de Deus, ela é saciada completamente. Então em Jesus nós temos a certeza da vida eterna mediante a graça de Deus. A graça é a esperança que Deus nos dá diante da nossa falta de méritos, porque não existe mérito algum na nossa salvação. Todos nós estamos perdidos, condenados ao inferno e à morte em função do pecado, e não há nada que nós possamos fazer para resolver isso. Nós não temos o poder de resolver os nossos pecados, mas Jesus veio e resolveu. Ele morreu para que através da sua morte nós pudéssemos ter vida. Alguém precisava morrer, mas morrer sem pecados, e Jesus foi o único que conseguiu essa façanha. Ele foi o único que conseguiu realizar esse propósito. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, e ele morreu sem pecado, e ele ressuscitou sem pecado. Então ele é o Senhor da vida e da morte. Então nele nós temos a vida eterna. Então quando nós nos alimentamos de Cristo, a graça de Deus entra na nossa vida. Primeiro, para trazer sobre nós a paz com Deus, para resolver o problema do pecado em relação a Deus, para nos unir novamente a Deus, para nos reconciliar com Deus. A graça, ela entra na nossa vida para nos trazer a bênção da salvação, mas também ela entra na nossa vida para nos empoderar, para que nós possamos também ser canais da salvação àqueles que ainda não são salvos, porque a graça de Deus reside em nós através da presença do Espírito Santo, que é a presença de Cristo em nós, considerando que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo, e eles são inseparáveis. Onde está o Espírito, está o Filho. Aonde está o Espírito, está o Pai. E aonde está um, está os três. Então nós somos habitados por Deus, Deus habita em nossas vidas porque Cristo agora está dentro da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Então nós, mediante a graça de Deus, podemos ser portadores da graça que perdoa, da graça que age com compaixão, da graça que mostra para o perdido que é possível, apesar da falta de méritos que nós temos, é possível ter a certeza da salvação, porque alguém conquistou essa vitória para nós. Essa pessoa foi Jesus.
A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós não poderíamos vencer a morte, nós não poderíamos vencer o pecado, por mais que nós nos esforçássemos ao nível máximo daquilo que nós possamos fazer, nós não poderíamos vencer o pecado nem a morte. Mas Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte e nos entregou a vitória gratuitamente. Isso faz de nós mais do que vencedores, porque somos portadores de uma vitória que nós jamais poderíamos conseguir, mas ela é nossa porque alguém conseguiu por nós. Então eu quero deixar essa mensagem no teu coração, que também foi a mensagem que nós deixamos aqui hoje para todos que vieram participar do Hiperdia, tanto os profissionais da área de saúde, como aqueles que vieram buscar consulta, e todos que se encontravam ali presentes ouviram essa mensagem. Jesus é o pão da vida. E a minha pergunta para você é: você já se alimentou de Jesus? Você já colocou Jesus para dentro da sua vida? Você tem se alimentado dele? Você tem se alimentado do Filho de Deus? Então Jesus, ele nos reporta aquele cordeiro lá que foi morto no Egito, para que o povo fosse libertado. A instrução dada por Deus a Moisés era que um cordeiro tinha que ser morto, o seu sangue tinha que ser passado nas vergas das portas, mas o seu corpo tinha que ser assado, e as pessoas tinham que se alimentar daquele cordeiro ali com ervas amargas e pães asmos. Então não bastava apenas você estar debaixo do sangue do cordeiro, você tinha que se alimentar do cordeiro. Então Jesus é o cordeiro que derramou sangue para que a morte não tivesse mais poder sobre as nossas vidas, mas ele também é o cordeiro que veio para ser alimento, para nos fortalecer espiritualmente todo dia e nos dar a capacidade de ver uma vida que verdadeiramente agrada ao coração de Deus. Tá certo? Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus alcance o teu coração e que as bênçãos de Deus alcancem a tua vida e a tua família nesse dia. Fiquem na paz do Senhor Jesus.